Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu tô gravando hoje super improvisadamente, eu nem preparei direito um roteiro e etc. Porque esse vídeo é um vídeo urgente! Não, não é tão. Quer dizer, é mais ou menos urgente. O seguinte, eu ia fazer esse vídeo só sobre a minha ceia vitoriana, que eu cozinhei boa parte daquelas coisas que a gente falou e que eu mostrei, etc. Boa parte, cozinhei tipo 2 pratos. Olha a louca, né? Mas enfim. Só que eu tô com muita manga em casa. Tem, tipo, 6 pés de manga na minha casa e as mangas estão alucinadas. E daí eu precisava de alguma receita pra lidar com mangas, porque é muita manga. E daí eu fui, né, obviamente, já que agora é meu padrão, assim. Eu tenho vontade de cozinhar alguma coisa, o primeiro lugar que eu olho são os livros de receita antigos pra ver se tem alguma coisa legal que eu possa testar. Aí eu fui lá, olhei e tinha uma receita de conserva de manga na aguardente. Pois é, na cachaça. Quer dizer, não precisa necessariamente ser cachaça, qualquer aguardente serve. Aí eu falei, bom, vamos testar, né? E ficou muito gostoso. Eu já tô com 4 potes feitos. E como a época de manga não dura tanto assim, eu resolvi trazer logo a receita pra vocês, porque daí vocês podem também fazer conservas de manga na aguardente pra vocês. A receita basicamente de conservar frutas na aguardente serve para muitas frutas. Ela tem algumas diferenças para cada fruta, né? Vocês vão ver a manga como que eu faço e como, né, como que o livro fala, e eu espero que vocês gostem e se divirtam. É isso. Beijos. Ah, sim, detalhe. Por que conservar na cachaça? Bom, primeiro, açúcar é conservante, né? Então, quando você faz um doce, um dos motivos de você colocar bastante açúcar no doce, além de para ficar mais doce, mas é que o açúcar ajuda a conservar a comida. Outra questão no caso, então, a gente vai colocar açúcar e cachaça, que também ajuda a conservar as coisas. Então, eu espero, eu imagino, o livro não diz, mas eu imagino que essa receita tem uma durabilidade bem legal, assim. Um adendo rápido aqui, gente. Vai estar tudo diferente, mas enfim, vocês vão sobreviver. O livro do Cozinheiro Nacional é do século XIX, certo? Então ele é do finalzinho do século XIX. Quando ele fala de conservação de alimentos, ele está justamente falando de conservação de alimentos sem geladeira. E por que isso é muito importante? Porque hoje a gente está muito acostumado a ter geladeira na maior parte das casas do Brasil. Se eu não me engano, o nível de geladeiras. Nível de geladeiras. A quantidade de geladeiras nas casas do Brasil passa dos 90% hoje em dia. Mas isso não foi uma realidade até os anos 70. Até os anos 70, cerca de 26% só das residências brasileiras tinham geladeira. Pois é, até os anos 70. Não é tanto tempo assim para trás, não. Fala aí com a sua mãe, a sua avó, vê se elas tinham geladeira desde pequena em casa. A partir dos anos 60 começa a se popularizar mais, mas é nos anos 70 que você tem essa grande mudança de passar de 26% das casas com geladeira para 80% das casas com geladeira. Outra questão interessante é que parte da forma como se estuda consumo está relacionada à quantidade de geladeiras. Eu sei que isso, enfim, isso não é minha área de pesquisa, mas eu sei que quando a gente vai estudar consumo em outros momentos, ou enfim, até atualmente, você sempre se pensa em eletrodomésticos, em geladeira, em TV e tal. A gente tem esses dados porque, se eu não me engano, o IBGE pergunta quantas geladeiras tem na sua casa no censo. Então a gente tem isso mapeado a cada 10 anos. Era para ter tido censo ano passado, né? Mas não teve. Mas a gente tem isso mapeado e organizado. É só esse pequeno adendo, porque então quando a gente fala, isso daqui é uma conserva de frutas na aguardente, né? Isso que significa que essas frutas elas vão ser conservadas fora da geladeira. Não é uma conserva de frutas só que funcione só para geladeira, assim. Eu imagino que pelo menos 3 meses essas frutas duram fora da geladeira. Eu não faço a menor ideia. Tá ali e vamos descobrir, porque o livro não traz essa informação mesmo. É isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher as mangas. O ideal é que as mangas estejam mais firmes, então maduras, mas ainda não super macia, madura e firme. O livro recomenda que você colha as mangas em um dia de sol e que você colha elas do pé, porque quando elas caem, elas batem, amassam um pedaço, enfim. A ideia é que se você fizer com uma manga muito madura, ela vai desmanchar na calda
e não vai conservar, você não vai conseguir tirar os pedaços. O legal desse doce é que ele fica parecendo, vocês vão ver, fica parecendo pêssego em calda, é impressionante. Então a primeira coisa que você vai fazer, de acordo com o livro, você vai... Toma-se a parte comestível da manga, ou do croá, ou do melão, e corta-se em grandes pedaços, que se deitam em água fria, acidulada com suco de limão. Então tá. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, descascar e cortar. Eu tenho muita manga, vocês vão ver, muita manga, descascar e cortar. Eu separei os pedaços que estavam um pouquinho batidos, etc, para fazer um suco depois. E aqui separei só as mangas que estavam bonitas mesmo. Depois disso, coloca em água com limão. Eu coloquei um limão na água, não tem muito uma medida. E deixa por 2 horas nessa água com limão. Eu deixei um pouco menos de 2 horas, mas enfim, deixa aí 2 horas na água com limão. Enquanto isso, você vai fazer uma calda rala de açúcar numa panela. De novo, uma panela grande. Quanto de açúcar eu coloquei? Um tanto, gente. Foi mal. Eu tô super igual ao livro, né? O livro não dá as medidas e eu também não uso medidas. Mas é assim. Basicamente, você vai pegar o que você quer aqui dessa calda. Você vai colocar água e açúcar e fazer uma calda bem ralinha mesmo, né? Não... Coloca as mangas e, de acordo com a receita, você vai fazer 2 ou 3 fervuras em calda rala de açúcar. 2 ou 3 fervuras. Eu confesso que eu fiquei meio confusa o que ele quis dizer com 2 ou 3 fervuras. Então, o que eu fiz foi colocar toda a manga na calda, esperar ferver. Quando ferver, eu desliguei, porque daí você vai deixar essa manga esfriar na calda. Então, deixa ela lá, esquece ela lá nessa calda esfriando. Quando ela estiver fria, você tira da calda. Eu já coloquei aqui direto no pote que eu vou usar, que vou usar para guardar, né? Então, tira todas as mangas da calda. Eu dei uma batidinha assim para tirar o máximo do líquido possível. Tá vendo aqui? Dá pra ver bem por que a manga precisa ser uma manga firme. Se a manga estiver muito madura, quando você fizer essa parte aqui, ela vai só derreter. E daí você vai reduzir essa calda no ponto de fio. Qual que é o ponto de fio? Bom, o ponto de fio é quando você levanta uma colher e o açúcar cai como se fosse um fio. É um pouco difícil de mostrar, mas é isso. O importante é, se estiver mais grosso ou mais fino, não é tão prejudicial. Então, assim, tá tudo bem, gente. Aí você vai fazer esse ponto de fio. Eu escolhi não deixar ele esfriar um pouquinho antes de colocar de volta em cima da manga. E você vai medir quanto que deu a sua calda de açúcar. E você vai colocar 2 vezes disso de aguardente. Então, digamos que você tem meia xícara de calda de açúcar, você coloca 1 xícara de aguardente, né? 2 vezes meia, 1. E assim, sucessivamente, conforme você tem. Mistura e daí coloca essa calda em cima das mangas que já tinham sido cozidas. E é isso. Fecha e come. É isso. Como eu disse, eu não sei quanto tempo conserva, mas é esse licor que vai conservar a fruta. E você pode comer com creme de leite, enfim, com o que você quiser. Caso você não queira, fica bem alcoólico, você pode dar uma cozida na cachaça junto com a calda, se você quiser que seja menos alcoólico. Mas lembrando que o álcool é importante para a conservação. E é isso, gente. Eu achei que ficou uma delícia.